Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos aqui para mais uma vez comentarmos sobre a nossa maravilhosa escola bíblica dominical. Lição 9, do dia 30 de maio de 2021. O tema da nossa lição é o Ministério de Pastor. A nossa revista está abordando os dons espirituais e dons ministeriais. Estamos hoje falando aí do dom ou do ministério, de pastor. Falamos do ministério de apóstolo, ministério do profeta, ministério de evangelista, e hoje estamos falando o ministério de pastor. Semana que vem falaremos o ministério do mestre, ou o doutor da palavra, Nós estaremos comentando aí semana que vem. Muito bem, o textual da nossa lição é João 10:11, que diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Essa expressão de Jesus está no singular. Eu sou o bom pastor. Na verdade, ele é o que pode ser chamado de bom pastor. Verdade prática. Por meio do ministério pastoral, conduzimos as ovelhas ao supremo pastor, Jesus Cristo. Eu não sei quantas pessoas ou quais são as pessoas que assistirão esse vídeo, verão esse vídeo, mas é bom lembrar que existem algumas pessoas que não acreditam ou não aceitam a ideia da existência do pastor, por alegar que só Jesus é o pastor. Na verdade, ele disse: eu sou o bom pastor. Mas o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro na carta aos Efésios, no capítulo 4, o versículo 11, que tem sido lido em quase todas as aulas dessa revista. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então foi o próprio Jesus que deu para a igreja, e a igreja tem o ministério pastoral. E nós estamos estudando sobre esse ministério tão importante. Estamos com um certo atraso, bastante atrasado a nossa aula, mas a gente tem um compromisso de fazer porque sabemos da existência de alguns irmãos que gostam de assistir uma aula, algumas coisas que a gente fala, e tem pessoas que moram na roça, trabalham, não tem como estar na escola dominical no domingo. Algumas cidades da nossa região, quase todo o Brasil, está passando por muita dificuldade devido à pandemia. Em algumas regiões, os decretos municipais fechando as igrejas, deixando impossível da realização dos cultos e também da escola dominical, por uma questão de saúde, proteção às vidas. Não temos nada contra, apenas estamos salientando que algumas pessoas não terão acesso à aula presencial. Então, o nosso comentário vai estar contribuindo para algumas pessoas, e você pode ser um desses. Que Deus possa te abençoar e estar falando ao seu coração através dessa aula. Nós vamos direto ao primeiro tópico da lição, e ela tem 3 tópicos, como sempre. Nós queremos ser bem sucinto, e a partir de semana que vem nós estaremos. Essa semana, irmãos, eu tive bastante imprevistos, e a gente não teve como gravar a aula antes desse momento. Não tivemos como gravar, mas estamos aí fazendo para não deixar os irmãos sem o comentário, Embora tenha tantos outros professores, tantas pessoas que têm um conhecimento amplo, vasto e muito além daquilo que nós temos. Mas nós assumimos esse objetivo, esse propósito de comentar as lições com os irmãos. Estamos fazendo isso para a glória de Deus, com muita alegria no coração. Então vamos lá. Jesus, o sumo pastor. Isso se traduz como o maior pastor, o supremo, aquele que está acima de todos os pastores, o maior pastor, o pastor dos pastores. Jesus é o pastor supremo, primeiro ponto. A expressão grande pastor das ovelhas, que aparece em Hebreus 13:20, refere-se diretamente à sublimidade do Senhor Jesus como pastor no Novo Testamento. Sublime, está acima de tudo, acima de todos, Marcado pela humildade e despojamento da sua glória, ele foi chamado grande em seu nascimento, em Lucas 1:32.
O adjetivo grande enfatiza o quanto o Nazareno é incomparável e mediador da nova aliança de Deus com os homens. Jesus Cristo é o supremo pastor em todos os aspectos. Ele venceu a morte e libertou o homem da prisão do pecado. Ele é Deus. Assuntos profundos aqui, a gente não vai entrar em detalhes, mas só esclarecendo que Jesus é o pastor que está acima de todo e qualquer pastor. O pastor, humanamente falando, é um título de alguém que está à frente de um trabalho que recebeu um ministério, um dom do ministério pastoral. Porque se foi Jesus que deu, conforme citamos em Efésios 4, verso 11, se foi ele que deu, a palavra deu no nosso português está se referindo à dádiva, ao bem, ao presente, ao dom, ao charisma, que é aquilo que Jesus deu para a igreja. Então ele deu dons ministeriais, ele escolheu pessoas, ele continua escolhendo, capacitando e dando. A igreja atual, ela é repleta de homens, ou composta, digamos assim, de homens chamados, vocacionados e que receberam o dom ministerial de pastorear. O assunto hoje é o pastor. O ponto 2 da lição, ou do primeiro tópico, diz assim, ó: o pastor conhece as suas ovelhas. Em João 10, 14, o adjetivo bom identifica Jesus como o pastor que por amor, protege e cuida das ovelhas que lhe pertencem. Por isso ele é o bom pastor. Tal expressão designa a ideia da intimidade entre o sumo pastor e as suas ovelhas. Estas não ouvem a voz de outro pastor. O bom pastor, o bondoso Salvador, conhece a sua igreja por inteiro e se relaciona com cada membro. Então Jesus, ele é o pastor das ovelhas, mas é o pastor da ovelha. Ou seja, ele é um pastor no coletivo e também no individual. Ele é o pastor de todas as ovelhas, mas é o pastor de cada ovelha. E aqui diz que ele dá a vida pelas ovelhas. Por que ele diz o bom pastor? Porque ele é diferente dos demais. Nós vamos ver aqui o comentário do próximo ponto, o pastor que dá a vida pelas ovelhas. Observe bem, vamos ler para a gente fazer um resumo desse tópico. Olha, uma das principais fontes da economia israelita era o trabalho pastoril. Os pastores cuidavam das ovelhas para delas obterem o lucro diário. Este é o contexto de que valeu o Senhor Jesus, para referir-se ao ensinamento contido na expressão o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, em João 10 e 11. Aqui, diferente dos pastores que garantiam o seu sustento no campo através do uso das ovelhas, o Mestre Jesus mostra a disposição em dar a sua própria vida pelo seu rebanho. Os verdadeiros pastores da igreja devem imitar o sumo pastor, Jesus. Nele não há jamais exploração alguma do rebanho. Isso deve servir de exemplo a todos aqueles que desejam ministrar à igreja do Senhor, tal como ensina a palavra de Deus em 1 Pedro 2, aliás, 5, de 2 ao versículo 4. Irmãos, olha que coisa interessante. Olha que informação interessante que nós temos aqui. O cargo, a função, a atividade de pastor dos israelitas, na época de Jesus, do seu ministério terreno, era um trabalho, digamos, uma profissão de sustento familiar. O pastor era uma pessoa que cuidava de ovelhas, levava o pasto, as águas, cuidava, protegia contra predadores, mas daquele rebanho era que ele tirava o seu sustento. Eis a diferença do ministério de Jesus, do aspecto pastoral, com o pastor homem, humanamente homem falando. Por quê? Os pastores da época, entende-se que Jesus aqui ele faz isso seria uma metáfora, uma comparação. Ele comparou a vida de um obreiro, de um líder espiritual, também da sua vida, Jesus, como um pastor que trabalhava no trabalho pastoril. Tinha-se as ovelhas, cuidava das ovelhas com todo carinho, porém, dela
ele tirava o seu sustento, o seu trabalho. Isso aqui é muito sério, porque nós precisamos, aqui já deu um toque. O pastor, ele é uma pessoa hoje vocacionado, chamado, escolhido, gratificado pelo dom ministerial de pastor, e ele é uma pessoa privilegiada por estar cuidando das ovelhas do rebanho do Senhor. Porém, ele precisa ter muito cuidado, porque ele não pode visar simplesmente o seu sustento. Ele não pode visar simplesmente o lucro das ovelhas. Isto é algo muito sério, muito sério. Jesus falou assim, o bom pastor, primeiro ele disse, eu sou o bom pastor. E disse assim, ó, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O que se subentende? Que os pastores judeus, os homens que trabalhavam pastoreando ovelhas, era o inverso disso. As ovelhas que davam a sua vida por ele, davam a lã, davam a carne, a venda das suas próprias vidas. As ovelhas eram o sustento. Então o bom pastor, Jesus quando ele fala o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, ele está dando um exemplo que contrastava aquilo que era a realidade pastoril. Mas ele tira ali vários exemplos, até porque ele fala sobre a ovelha ouvir a sua voz, o obreiro que guia as ovelhas, ele vai na frente das ovelhas, ele fala de uma lida pastoril, que era muito conhecida pelos apóstolos, pelos discípulos seus. Porque o pastor era aquela pessoa que cuidava. Existia também o chamado mercenário, Jesus falou dele no capítulo 10 de João. O que é o mercenário? O mercenário que cuidava de ovelhas, porém não era por amor, não era por possuí-las, por ser dono delas, e ele cuidava com zelo, porque havia essa diferença do pastor que tinha ovelhas, possuía ovelhas, e ele era o seu pastor. E tinha o pastor que era simplesmente um empregado. Esse é aquele mercenário, que às vezes ele simplesmente ganhava um sustento diário para trabalhar com ovelha, e ele às vezes não tinha aquele amor pelo rebanho. E por isso, quando ele via o lobo, Jesus falou disso, quando ele via o lobo, o animal que vinha, ele deixava as ovelhas à deriva. Agora Jesus falou que o pastor, o bom pastor, ele não faz isso. Só que ele estava dizendo, eu sou o bom pastor, aquele que cuida das ovelhas. E o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Poderíamos usar um exemplo de Davi, que contou exemplos da sua lida de pastor, enfrentando animais ferozes como o urso e o leão, para defender as suas ovelhas. Era exatamente isso que Jesus estava dizendo. O bom pastor, ele defende as suas ovelhas. De uma certa forma, que o nosso escritor, pastor Elinaldo Renovato, está deixando aqui, é que o pastor, a pessoa que é chamado, vocacionado para ser um pastor, ele precisa ter muito cuidado com a maneira que ele olha para as ovelhas. Qual é a sua visão em relação às ovelhas? Se é simplesmente uma relação monetária, sustento próprio, recursos próprios, benefícios próprios, ou se realmente ele está querendo o bem das suas ovelhas. É claro que a Bíblia, ela dá o direito, ela defende o direito de que o obreiro é digno do seu salário. Paulo disse isso. Ele disse que se alguém trabalha no Evangelho, que viva do Evangelho. Ele disse a Timóteo. Então, meus irmãos, isso é algo que a gente já entende. Porém, essa observação precisa ser feita. O pastor precisa tomar muito cuidado. Eu não li a introdução do nosso comentário, mas ela deixa isso claro, que o dia a dia do pastor ele é desafiador daqueles que são vocacionados por Deus. E é somente pela graça e o amor do Pai que é possível encarar uma tão grande responsabilidade. Por outro lado, olha, eu voltei lá na introdução, certo? Uma liderança madura e servidora é imprescindível ao desenvolvimento da igreja local. Assim, a lição irá abordar esse grande ministério. Então veja bem, o pastor, além dele ter que amar as ovelhas, zelar das ovelhas, ele precisa ter uma liderança madura e servidora. Jesus não falou isso? Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então o pastor ele é alguém que Deus deu para a igreja. Se lermos o capítulo 4 e 11 de Efésios, nós vamos entender isso. Ele diz assim que ele deu para a igreja esses dons, querendo o aperfeiçoamento dos santos, ou seja, o melhoramento da igreja. Então o pastor, ele é uma pessoa que tem uma grande responsabilidade sobre seus ombros. Ser pastor, irmãos, não é fácil. Aqui chamado de tarefa ardua, não é fácil. Eu tive a oportunidade de pastorear
por 20 anos aproximadamente, e a gente sabe o quanto é difícil porque você precisa colocar, às vezes, o ministério em primeira lida, ou em primeiro lugar. Tem hora que você acaba, às vezes, deixando a família em segundo plano. Isso não é bom, não é bom, viu, pastor? Cuidado, isso não é bom. Primeiro, família. Certo? Nós temos uma dinâmica muito interessante. Primeiro, Deus criou a família. Depois, Deus criou... Ele cria o homem, cria a mulher, cria a família. Depois, Deus cria a igreja. Certo? Então, o ministério vem depois da igreja. Então, primeiro, a família, depois o ministério. Agora, isso não significa que devemos desleixar com o ministério. Não, deve ser. Aqui diz que ele deve ser um ministério, deve ser servidor, uma liderança madura e servidora. O pastor ele precisa dessas qualidades. Agora, tem que se ter o cuidado de não colocar o seu bem-estar, a sua promoção, autopromoção, em detrimento do prejuízo das ovelhas. Não, as ovelhas têm que ser bem cuidadas, bem tratadas. Há alguém que diz que o pastor precisa ter cheiro de ovelhas. Jesus falou, eu conheço as minhas ovelhas, capítulo 10 de João, ele fala tudo isso. E das minhas eu sou conhecido. Elas ouvem a minha voz e não ouvem a voz do estranho. Ele diz que o pastor é aquele que abre a porta e ele sai e as ovelhas o seguem, vão uma atrás da outra o seguindo. Então nós precisamos ser um pastor, aquele que lidera uma igreja, ele precisa ser este alguém que olhe para a ovelha com amor, com dedicação, querendo ensinar, ajudar, servir as ovelhas, servir a igreja. É muito importante isso. Então, Jesus, quando ele fala, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, ele está dizendo, o pastor não deve olhar para as ovelhas simplesmente como uma fonte de renda para a sua vida. Não. Ele precisa se doar em prol da ovelha, porque caso contrário também ele não teria retorno, certo? Vamos para o tópico 2, que vai falar das características do pastor e vai trazer algum suplemento a esse assunto que nós estamos já iniciando a falar. As características do verdadeiro pastor é o segundo tópico. Primeira característica, um caráter íntegro. Entre outras coisas, o exercício pastoral envolve aptidão para ensinar. O pastor precisa ser alguém que saiba ensinar. Ele não precisa ser como diria o Esper, né? O bam, o melhor. Não, mas ele precisa ensinar, precisa saber ensinar. Paulo disse a Timóteo que ele deveria apresentar a Deus aprovado, como obreiro de que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Ensinar a palavra. Ele precisa ser apto para ensinar. Olha bem, então ele precisa ser apto para ensinar, aconselhar, comunicar-se. É algo, irmãos, de extrema importância. A comunicação é algo muito importante na vida, não só do pastor, de qualquer liderança. Qualquer liderança, ela precisa ser comunicativa. Seja na igreja, seja no comércio, na empresa, em qualquer lugar. Líder precisa ser comunicativo. Isso é muito interessante. O diálogo com os liderados sempre foi de muita importância. Então ele precisa ser apto para ensinar, aconselhar, comunicar-se de forma clara com a igreja local. Porém, essas características não são validadas se o caráter do pastor não for íntegro. O ponto do tópico aqui, o primeiro ponto, está falando de caráter. Caráter íntegro. Caráter é personalidade. É você ser aquilo que você é mesmo. Você ser aquilo que você prega, aquilo que você fala, aquilo que você ensina. Então essa pessoa precisa disso. Ele precisa de simplicidade, precisa de humildade, ele não deve ser soberbo. Essas coisas estão tudo escritas aí, irmãos. É muito interessante. Depois, no segundo tópico, diz assim, o segundo ponto, ou o ponto 2, né? Exemplo para os fiéis. O pastor precisa ser exemplo. Imagine você pregando lá na igreja, ensinando, dando uma palavra. Porque o pastor precisa pregar. O pastor é um pregador. Ele é um pregador. Alguém disse que o pastor, ele é um homem polivalente, ele tem vários talentos, vários dons, e precisa mesmo. Inclusive falamos aí dos dons espirituais, e o pastor ele precisa buscar dons espirituais. Mas ele precisa se preparar também no sentido intelectual, no sentido cultural, religioso, e assim, quanto mais preparo, melhor. Mas estamos falando de
de características, coisa que está no caráter do pastor. Primeiro, ele precisa ser íntegro, verdadeiro, reto. É isso que é integridade. Depois ele precisa ser exemplo para os fiéis. O texto bíblico de 1 Timóteo 3, verso 2 e 3, afirma que o bispo, no caso aqui o pastor, bispo é superintendente, é líder, é a mesma expressão do pastor, que é a palavra guia. Mesma expressão. Não deve ser dado ao vinho. Será que tem pastor que bebe por aí? Cuidado, hein? Cuidado. A Bíblia está dizendo que não deve. Não deve. Mas se você quiser, depois você acerta. Né? Mas não deve. Não deve. Eu não estou doutrinando, irmãos. Eu estou lendo a revista e passando aquilo que a lição passa para nós. A Bíblia passa. Não deve ser dado ao vinho espancador. Esse espancador pode ser visto em dois aspectos. Tanto no sentido físico como verbal. Alguém que às vezes não bate, não judia de família, não judia de pessoas, não briga, mas ele agride verbalmente. Ele desacata pessoas, ele fala coisas a deixar a pessoa com a autoestima lá embaixo. Certo? Esse tipo de coisa não é para pastor. A palavra do pastor deve ser edificante. Edificante. Ele pode admoestar, alertar, mostrar o perigo. Isso sim ele deve fazer, mas com muito amor, tudo com amor. A gente estudou isso na lição anteriores, não vamos repetir, né? Mas precisa ser não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, aquele pastor que só pensa... Isso aqui é muito difícil de falar, irmãos, isso é muito difícil, porque tem gente por aí desse jeito. Tudo que ele faz na igreja, ele pensa no dinheiro. Tudo que vai fazer, o dinheiro está envolvido. Eu vi muitas pessoas comentando, eu vi muitos comentários de revista. E há vários pastores aí abrindo o bico mesmo. Que há pastores que ele não pensa em almas, ele não pensa em crescimento de igreja, ele até fala. Mas a sua preocupação não é essa. A sua preocupação é relatório de igreja. Muito cuidado. Sabe por que isso? Porque às vezes, cada convenção trabalha de uma forma, eu não quero entrar nesse mérito. Mas há pessoas que quanto mais ele produz na igreja, quanto mais a igreja produz ou rende, mais rendimento ele tem. Então isso é muito perigoso e isso será cobrado. Isso será cobrado. Jesus, ele vê tudo, isso tudo vai ser analisado. Pode ser que eu e você não vejamos os acertos, mas Jesus vai acertar tudo isso. Então ele não deve ser cobiçoso de torpe ganância. Ganância é lógico, eu falei no início aqui, a pessoa tem o seu devido salário, o seu devido reconhecimento. Precisa se ter, é lógico que precisa. Quando uma pessoa tem condição de trabalhar de graça para a igreja, prestar serviços para a igreja, pastorear, sem ganhar nada, se ele tem condição, aleluia. Mas se ele não tem, a igreja precisa reconhecer as suas necessidades. A igreja precisa fazer isso. Agora, no coração do pastor não deve estar essa ganância, essa preocupação em tirar das ovelhas, em só buscar, só sugar das ovelhas. Não, ele precisa prestar, ele precisa promover o bem-estar da ovelha. Jesus falou que o bom pastor lhe dá a vida. Olha aí. Então, isso é recomendação. O pastor ele não deve ser cobiçoso de torpe ganância, não deve ser contencioso ou avarento. Avarento é um amante de riqueza, só pensa em fazer patrimônio. Meu Deus, se a gente for entrar nesse mérito, se torna até perigoso um comentário desse. Mas analise você, com quem você está lidando, quem está te pastoreando, como é que ele te enxerga, como ele vê a igreja, quais são os seus projetos, porque às vezes ele precisa de oração, precisa de, quem sabe até de um conselho. Né? Olha aí, se aceitar, é claro. Avarento, contencioso. O que é contencioso? Contendeiro. Pastor, que por qualquer coisinha ele está fazendo contenda. Ele próprio promove a contenda. Discute com um, discute com outro, leva para outro, fala para outro, fala de mim para mim, de mim para outro, de outro para mim. O pastor tem que tomar muito cuidado com isso. Isso não é bom para ninguém. Para ninguém. Ninguém deve ser. Ninguém. Nenhum cristão deve ser contencioso, avarento, ganancioso. Nenhum deve ser. Mas estamos tratando da vida do pastor. Imagina o pastor pregando sobre ganância e todo mundo olhando para ele e falando assim, mas o que eu vejo não é isso. O que tenho visto não é isso. Então, ele precisa realmente
viver aquilo que prega. Tem que ter muito cuidado, ele precisa ser exemplo para os fiéis. Vamos para o ponto 3? Exemplo para a família. Olha, não precisava nem ler. O que adianta a gente ser um exemplo para a igreja, falar bonito, né? Tratar bem as pessoas, tratar bem a todos, mas dentro de casa. Você já viu aquela história? Acho que eu não vou nem contar. Uma criança que alguém foi fazer uma visita, o pastor foi fazer uma visita numa casa, e ele chega na casa e a criança ficou assim na frente onde o pastor assentava, assim numa cadeira, e a criança vinha e olhava no rosto do pastor, olhava e olhava para todo lado, e aquilo causou espanto no pai, na mãe. Olha que situação difícil, irmãos, situação difícil. E alguém, sabe o que acontece? A mãe, o pai daquela criança falava mal do pastor. E diziam que o pastor tinha duas caras. E a criança ouviu aquilo e sabe o que ele estava fazendo? Procurando a segunda cara do pastor. Terrível. Os pais daquela criança estavam agindo errado, porque estavam trazendo problemas para dentro de casa, conversando perto de criança, coisa que não devia. Mas se eles estavam comentando, falando isso, é porque o dito cujo estava agindo dessa forma. Então precisamos ter muito cuidado. O pastor precisa ter muito cuidado e com a família então. Não adianta, irmãos, o pastor lá pregando, falando bonito e a mulher sentada. Você já imaginou se ela falar para a irmã que está do lado do banco assim? Se vocês soubessem o que eu passo lá em casa. Já imaginou um ministério desse fadado ao fracasso? Então o pastor precisa ser exemplo na família. Por quê? Porque a sua primeira igreja, sua primeira comunidade é a casa. Não vamos generalizar, certo? Não estou generalizando. Eu tenho alegria de poder dizer, eu e minha casa estamos servindo ao Senhor. Tem minhas filhas na igreja, mas tem muitos pastores que, infelizmente, eles não têm a sua família toda na igreja. Ele chora por isso, ele sofre muito por isso. Então não vamos generalizar. Tem muitos pastores que ensinaram, batalharam, lutaram, carregaram e o tempo todo, enquanto pôde. Mas os filhos não quiseram. Mas o pastor fez o que pôde. Agora, tem alguns que fazem isso, passam por isso, porque não foram um bom exemplo. Infelizmente. O bom exemplo em casa. A casa é a primeira igreja do pastor. Ele precisa. Por isso que Paulo falou que ele tem que governar bem a sua casa, administrar corretamente. Vamos para a missão do pastor, no terceiro tópico, falando aí do ministério pastoral. A missão do pastor. O termo pastor. Olha, o termo pastor, no grego é poimen. Poimen. No Novo Testamento, tem o significado de apacentador de ovelhas. De acordo com essa definição, podemos afirmar que a principal missão de um ministro é cuidar das pessoas que receberam a Cristo como Salvador, dando-lhes alimento espiritual através do ensino da palavra de Deus, como encontramos no livro do profeta Isaías. O verdadeiro pastor cuida das ovelhas com zelo, amor, compaixão, entregando-se totalmente às suas demandas. Você que talvez não entende o ministério pastoral, tem pessoas que dizem, mas pastor não trabalha, pastor... Por que o pastor não trabalha? Outra hora diz assim, pastor podia fazer isso, aquilo, ele não trabalha. Você engana muito. O pastor que tem uma vocação ministerial zelosa, que cuida do seu ministério, que ama a igreja, que faz realmente aquilo para que ele foi vocacionado, que é pastorear, ele é uma pessoa que muitas vezes você está dormindo na sua casa, o pastor está orando lá na casa de uma pessoa doente, expulsando um demônio à noite, levando uma pessoa no hospital, levando uma pessoa para resolver um problema familiar, aconselhando alguém na sua casa. O pastor é essa pessoa. Ele às vezes está estudando de manhã para trazer o estudo para você, uma palavra para que quando você falar assim, Senhor, fala comigo hoje na igreja, o pastor está lá para ser usado por Deus, para trazer uma palavra para a sua vida. Então o pastor tem uma missão de apacentar, de alimentar a igreja. E por isso ele precisa ser um homem de oração, um homem de leitura bíblica, um homem de conhecimento, um homem de vários dons, vários talentos. Ele precisa ser preparado para isso. E quem pode prepará-lo? Só Deus e ele próprio buscando de Deus.
Então vamos valorizar o pastor. Vamos valorizar o nosso pastor, aquela pessoa que cuida de nós como ovelhas. E a gente que trabalha no ministério, você que é pastor, lembre disso, você é chamado para alimentar as ovelhas. Não leve veneno para a sua igreja, não leve, não descarregue os seus problemas, não descarregue a sua revolta com uma pessoa em cima de toda a igreja. Não, não faça isso. Chame a pessoa, se for o caso, converse. Converse. Uma vez alguém me deu um conselho, isso bem no início do meu ministério, da seguinte forma: eu quando tenho uma pessoa que está com um problema, uma coisa assim, eu preparo uma palavra e eu vou na palavra. E eu olhei aquilo e falei, eu não vou fazer desse jeito. A igreja não precisa ouvir o que uma pessoa precisa. A gente pode um dia até trazer um assunto relacionado e todos receberem. Mas se tem uma pessoa precisando ser admoestado, aconselhado, exortado, essa pessoa deve ser chamada, deve ser procurada por uma visita pastoral. Isto, uma atenção especial. Aquela ovelha que está ferida, que está doente, o pastor precisa fazer isso por ela. Mas a igreja tem que ser tratada com amor, com carinho. A igreja vai para o templo para se alimentar. E o pastor é essa pessoa que precisa alimentar as ovelhas. Para isso, ele foi chamado. Uma missão polivalente, eu falei isso agora mesmo. Ponto 2. A missão pastoral também é múltipla, pois o ministério envolve ensinamento, aconselhamento, evangelização e missões, bem como a pregação expositiva da palavra de Deus. Então o pastor ele é essa pessoa que ele precisa ensinar, ele precisa dar aula de escola dominical, ele precisa ter uma mensagem de avivamento, uma mensagem de ensino, um ensino bíblico, um estudo bíblico metódico. Ele precisa entender a palavra e por isso ele precisa se preparar. Por isso que Paulo disse a Timóteo, persiste em ler e a ensinar. Precisa dedicar-se. Terceiro ponto, cuidado com os falsos pastores. Quando Deus levantou Ezequiel como profeta de Israel, ele ordenou-lhe que repreendesse os pastores infiéis da nação. O Altíssimo considera como falsos pastores. Irmãos, observe isso aqui porque nós já estamos encerrando a nossa aula. Olhe bem, o Altíssimo considera como falsos pastores os que apacentavam a si mesmo e não as ovelhas. Ezequiel 34, versículo 2. Exploravam o rebanho e não poupavam. Não demonstravam amor pelas ovelhas, fazendo com que elas se dispersassem. O próprio Deus é contra os falsos pastores. Ezequiel 34, verso 8 ao 10. Depois você lê esses textos aí, você vai ver como Deus chamava a atenção, através dos profetas, daqueles líderes que mal cuidavam da igreja, ou do povo de Deus. Ele inspirou o apóstolo Paulo a escrever para Tito, quando da sua instrução pastoral ao jovem obreiro, que este estivesse, olha o que Paulo disse a Tito, firme, que ele retivesse firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes, faladores, vãos e enganadores, os quais convém tapar a boca. Esse tapar a boca aqui, irmãos, não tem um sentido de discutir, debater, quem sabe assim, brigando, disputas, não. Debate ele pode ser feito de uma forma organizada, né? Uma forma bem metódica, uma forma de descobrir recursos, de desvendar mistérios e assim por diante, responder questões, né? Isso é debate. Mas esse tapar a boca aqui significa você fazer cessar os assuntos mal conversados, as más conversações. Quando alguém vem falando uma mentira, o pastor tem uma palavra de ensinamento sábio, que fecha a boca daqueles que estão falando o que não devia falar, aqueles que estão enganando. Então, para isso, o pastor precisa manter firme a palavra de acordo com a doutrina. O que é doutrina? É ensinamento da palavra de Deus. Então, resumindo a nossa lição, o pastor, olha aí, eu vou ler até a conclusão aqui para você ver que coisa interessante. O dom ministerial de pastor é concedido àqueles que Deus chama para servir ao precioso rebanho, a igreja de Jesus. Se você conhece algum pastor, alguns pastores, que na sua visão
na sua forma de analisar, você imagina que eles não foram chamados por Deus, que eles foram simplesmente nomeados, credenciados por um líder maior, por uma liderança maior, por uma convenção. Lógico que a convenção, muitas das vezes, ela não tem uma informação exata de quem está sendo consagrado, né? Separado. Mas alguém que foi apresentado, credenciado como pastor, e você olha para essa pessoa e você percebe, você entende que essa pessoa ele não é realmente um pastor. Isso é porque simplesmente ele não foi chamado, ele não foi vocacionado por Deus. Mas aquele que é concedido, ou aquele que recebe esse dom, que Deus chama para servir ao precioso rebanho da igreja de Jesus. Esse é diferente. Esse você percebe. Ele é alguém que ama as ovelhas, que dedica o seu ensinamento, o seu trabalho, o seu amor para com a ovelha. Ele faz o possível, porque o impossível só Deus faz. Né? Veja bem, essa se acha espalhada nas igrejas locais, que reúne crentes oriundos de todos os lugares do mundo. Eles estão sob os cuidados de líderes para serem alimentados com a palavra de Deus. O objetivo do ministério pastoral é fazer com que o rebanho do Senhor cresça na graça e no conhecimento do Evangelho de nosso Senhor Jesus. Portanto, o pastor precisa da graça divina para não fracassar em seu ministério. Oremos pelos pastores, compreendamos as suas lutas e os apoiemos com amor e carinho. Esse é o nosso dever como igreja. Amar o nosso pastor, obedecer o nosso pastor, zelar por ele, ter carinho por ele, ouvir, apoiar o nosso pastor. Esses que você olha e você analisa e você diz assim, esse homem não é pastor. Alguém diz assim, nunca foi pastor. Preocupe não. Não preocupe não, porque a Bíblia diz que a quem mais é dado, mais será cobrado. Quem vai acertar essas coisas é o Senhor. Mas se você tem um pastor que ama a sua igreja, que ama as ovelhas, apoie esse pastor, ajude, faça o possível, porque ele é uma pessoa vocacionada, chamada por Deus e que tem uma missão muito forte, muito árdua. Ser pastor não é coisa fácil. Não é coisa fácil. É algo muito sério, porque está zelando da igreja de Deus. Que Deus te abençoe, irmão. Semana que vem vamos falar sobre o mestre, sobre o ensinador, o doutor da palavra. Cremos que mais no início da semana estaremos gravando essa aula e passando aos irmãos. Mas se você está numa região que você tem a oportunidade de estar na igreja, esteja na igreja, participando da sua aula, apoiando o seu professor local, tirando as dúvidas que, através de um vídeo como esse, talvez você não tirou. Vá para a sua aula e Deus há de te abençoar grandemente. Até a próxima oportunidade, na paz do Senhor.